Tenho visto muitos cultos e celebrações e tenho me perguntado, onde estão os ministros de louvor? Será que viramos animadores de plateia ou tomamos o lugar do pregador da noite? Bom, fica comigo que você vai descobrir. E no final, ainda vou falar 4 características do ministro de louvor de excelência. Meu nome é Débora Tosi e aqui é o meu canal. Desde que o louvor tem poder. Não existe ninguém mais importante. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o lugar onde falamos sobre música, louvor e adoração, liturgia e, é claro, ministério de louvor. Um lugar para ministros de louvor, cantores, músicos e todos aqueles que querem aprender sobre o poder da música na vida da igreja. Por isso, se inscreva no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo e com certeza você será abençoado. Comecei a entender o que é ministração de louvor na adolescência. E é importante frisar que eu falo ministro de louvor porque é o nome que me é mais familiar. Mas você pode falar ministro de adoração, líder de música, líder de louvor, enfim, aquilo que faz parte da sua realidade na sua igreja. Em poucas palavras, o ministro de louvor é o líder da parte musical do culto. Ou seja, ele é o guia da igreja no canto congregacional. No Antigo Testamento, o que nós temos mais próximo ao ministro de louvor são as figuras dos levitas que serviam através da música, como Asaf, Jedutum, Kenanias, mas os levitas são um assunto à parte que a gente vai falar num outro vídeo. No Novo Testamento nós temos a formação da igreja e nas epístolas nós podemos ver um incentivo ao canto e também várias diretrizes para a liderança da igreja. Não podemos nos esquecer dos salmos, que nos ensinam muito sobre a adoração comunitária. Dando um salto para uma época mais recente aqui no Brasil, na década de 70 a 80, nós tínhamos os regentes, e eles guiavam a igreja no momento da música. Mas com o crescimento das comunidades, as bandas, principalmente no início da década de 80, nós começamos a ver a formação desse ministro de louvor. E esse papel veio evoluindo no decorrer dos anos, principalmente a partir dos anos 90, com a criação do movimento gospel. Guiar e liderar a igreja na parte musical do culto é a principal função do ministro de louvor. Mas Deus sempre levantou pessoas que falassem a sua noiva, e isso não é diferente no momento das músicas. E sendo a música uma parte tão importante na vida da igreja, do culto e também na vida do cristão, Deus sempre tem usado pessoas para compartilhar a sua vontade através da música. Seja um versículo, uma palavra revelada ou até mesmo um direcionamento espiritual para aquele momento. Isso muito se dá ao esvaziamento litúrgico do canto congregacional, onde cada vez mais os cultos têm se tornado uma experiência emocional. Ou seja, o que antes era um ministro agora é um cantor, está executando ali uma apresentação. Ele acaba se tornando quase um animador de plateia. As músicas escolhidas são as músicas que estão bombando, estão fazendo sucesso. Nem sempre tem a ver com a vida da igreja ou são até mesmo bíblicas, mas estão ali para atender aquele momento e aquele anseio emocional. E o ministro torna uma postura de estrela e não de servo. Do outro lado, nós temos ministros que não ousam falar nada entre as canções e têm dificuldade até de saudar a igreja. Isso porque muitas vezes a sua liderança não os deixa manifestar aquilo que está no coração deles para a vida da igreja. Os dois extremos são ruins e têm feito sumir ministros de louvor. Tem faltado ousadia, estudo e humildade. Bob Sorge, no seu livro Coração do Louvor e da Adoração, vai dizer: quanto maior o grupo, mais significativo o papel do líder. Os líderes trazem direção, foco e coesão à adoração coletiva, de modo que o tempo para as canções cumpra um propósito e leve a algum lugar. Esta é a maior dificuldade quando nós não temos ministros de louvor. Nós temos 20, 40 minutos de música que levam a lugar nenhum. São músicas que, bem executadas, cantadas seguidamente, não têm um objetivo final. Ou a igreja fica torcendo para acabar, ou ela fica totalmente extasiada, sendo movida pelo emocional, das melodias, dos ritmos, e isso não causa a transformação que a palavra através da música deve causar. Isso porque a música é um instrumento espiritual muito poderoso. Jó 38:7 vai dizer que Deus criou o universo com música. Em Apocalipse nós temos a revelação de que há música no céu 24 horas por dia. Nós, como igreja, vamos subir ao som da música. Martinho Lutero vai dizer que depois da palavra de Deus, a música merece o mais alto louvor. Os cristãos que iam aderindo à reforma cantavam os hinos com tamanho empenho que os adversários diziam que a música de Lutero fazia mais efeito do que seus sermões e seus estudos. Por isso, todas as vezes que temos a oportunidade de cantar ao Senhor numa celebração,
comunitária, precisamos fazer isso com zelo e temor a Deus. Sobretudo, guiar este momento para que a igreja receba as primícias do céu. Ao ministro de louvor cabe estimular o canto congregacional. O momento de louvor precisa ser liderado. Lidere. Exerça esse momento com uma liderança natural, sem se autopromover. Esteja totalmente dependente de Deus e, é claro, obedeça a diretriz da sua liderança, tanto em relação ao tema proposto quanto ao tempo das músicas. E para terminar, eu vou falar 4 características que o ministro de louvor precisa ter com excelência. Mas, antes de falar, eu gostaria muito que você desse o seu gostei nesse vídeo, ativasse o sininho para novas notificações e também me seguisse ali no Instagram, @tosedebora. Entre tantos pontos importantes, eu só vou destacar 4 aqui, mas comenta aí no vídeo qual outras características importantes que o ministro de louvor deve ter. A primeira característica do ministro de louvor de excelência é que ele é um administrador. Exatamente, ele é um administrador. No momento que você está ali em cima do altar, ministrando a igreja, prestando um serviço ao Senhor, você precisa administrar 3 coisas importantes: a banda, a igreja e principalmente a sua ligação com Deus. Você precisa estar dependente de Deus para que Ele te direcione naquilo que você vai falar, se você vai voltar, se você vai ministrar, se você vai encerrar, se de repente Deus vai mudar a escala ali naquele momento. Esse é o principal. Mas você também não pode se esquecer que você está servindo a igreja. Então você precisa sentir a igreja. Se a igreja está recebendo, se a igreja naquele momento está ligada, se a igreja naquele momento está entendendo o que está acontecendo. E também, muito importante, já que nós somos um grupo musical, o ministro de louvor precisa administrar a banda. Saber ali naquele momento se a banda está caminhando direitinho, se as coisas estão funcionando, se tem nota fora, se tem alguém desafinando, se você vai mudar uma coisa repentina, avise a banda. Se você vai ministrar, avise a banda. Então, o ministro de louvor, ele é um administrador. Ministrar com excelência requer esforço e empenho. É muito difícil fazer isso de uma hora para outra, mas com o tempo você vai pegando a prática e vai se tornar natural. A segunda característica de um ministro de louvor de excelência é a escolha de repertório. Meu querido, escolher um repertório é difícil, mas é fundamental. É preciso escolher um repertório que traga uma qualidade técnica, mas que, acima de tudo, seja bíblico. Música de sucesso não é garantia de música boa. Música de sucesso e música boa não é garantia de que é boa para a igreja. Uma boa ideia nem sempre é uma ideia que vem de Deus. Por isso a gente precisa saber escolher qual repertório a igreja vai cantar. Todas as vezes que nós cantamos, nós precisamos escolher o que cantar da melhor forma possível, porque a igreja vai entender aquilo muitas vezes como uma teologia verdadeira. Se nós cantamos heresia, se nós cantamos músicas com erros teológicos, nós estamos ensinando de forma errada. Por isso, escolha músicas bíblicas. Escolha músicas que tenham a ver também com a vivência da igreja, para que a igreja também se sinta parte, afinal, o culto é congregacional. Terceira coisa, o líder precisa estudar. Precisa estudar. É muito fácil a gente falar que o líder precisa estudar música. Ok, obviamente, ele precisa estudar, é padrão, tem que estudar. Mas não somente música, o músico precisa estudar Bíblia. O ministro de louvor precisa saber de Bíblia. O ministro de louvor precisa saber de bibliologia. O ministro de louvor precisa saber de cristologia. O ministro de louvor precisa saber aquilo que a Bíblia diz a respeito da música. Um ministro de louvor precisa conhecer o seu principal instrumento. Qual é? A voz, o teclado, a bateria? O principal instrumento do ministro de louvor é a Bíblia. O ministro de louvor também precisa estudar sobre teologia da adoração, sobre teologia musical, liturgia, saber o ambiente ao qual ele está inserido. A quarta e última característica é que o ministro de louvor precisa amar o serviço. Amar o serviço é fundamental para que você faça todas as outras coisas. Você precisa amar servir ao Senhor e principalmente amar a sua igreja. Quando você ama a sua igreja, você passa tempo com ela, você ouve a voz da sua igreja e você consegue, sendo direcionado por Deus, escolher canções e falar palavras que possam realmente ter a ver com aquilo que a igreja está vivenciando e principalmente ser assertivo na sua ministração. Não falar o que os outros estão falando, não cantar o que os outros estão cantando, mas ser referência a nível local. Não viva de ensaio em ensaio, escala em escala, viva com a sua igreja, participe de outros ministérios, ouça as pessoas, escolha músicas que realmente têm a ver com a vivência da sua igreja.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Na semana que vem nós teremos outros vídeos. Então, se inscreva nesse canal, me segue lá no Instagram, @tosedebora, que com certeza nós iremos caminhar muito juntos e Deus vai falar muito aos nossos corações. Ah, e também tem vídeo de música, né? Afinal, a gente também gosta de cantar. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.